Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos nós. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e que todos nós tenhamos uma ótima noite de reflexões, que possamos contar com a inspiração do mais alto, que a nossa mente, que os nossos corações estejam assim receptivos às inspirações que aqui nos serão trazidas, buscando sempre alimentar em nós a esperança, o bom ânimo, a alegria para podermos seguir ante as lutas da vida, sempre com esse espírito de confiança, de resiliência ante aquilo que nos cabe vivenciar, com a certeza daquilo que nos aguarda, daquilo que aguarda os corações que se mantiverem fiéis. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite que nos foi feito, enfim, pudemos atender o convite pela primeira vez aqui em Jardinópolis, já podendo contar com o carinho de tantos corações e também tendo a ocasião de participar de um evento que sempre temos dito isso, temos tido a oportunidade muitas vezes de participar em várias cidades aqui da região, de feiras do livro espírita, e é um evento, é um modelo de evento deveras importante para nós, porque aqui está o manancial mais precioso da doutrina espírita, a possibilidade de compreendermos as leis da vida, as leis divinas à luz do Consolador, a possibilidade de compreendermos melhor as palavras do Cristo, explicadas, desenvolvidas em todo o seu alcance imenso pela doutrina espírita. Então, que saibamos todos aproveitar o tesouro imensamente valioso que está aqui na forma da literatura espírita, especialmente a literatura dos clássicos, dos médiuns que pela vida testemunharam o seu compromisso, a sua fidelidade. Claro, Allan Kardec como a base fundamental para todos nós, um Leon Denis, depois a obra do nosso querido Chico e tantos outros corações que deixaram em seu legado precioso, também espíritos, que a gente saiba valorizar o imenso potencial que aí está. Então, para nós, é uma alegria estarmos aqui pela primeira vez em Jardinópolis, justamente numa ocasião como essa. E as circunstâncias têm tudo a ver com o tema sobre o qual nós nos propusemos a conversar com vocês nesta noite. Um tema que julgamos ser de importância capital, aliás, o fazemos, o consideramos assim um tema tão importante porque o próprio autor que nos trouxe essa reflexão assim nos disse, que fundamentalmente o seu trabalho, e foram anos e anos de trabalho junto a Chico Xavier, fundamentalmente o seu trabalho tinha por objetivo isso, que está num livro chamado Emmanuel. Então estamos a tratar de Emmanuel, lembrando que essa é a primeira obra que ele traz para nós por intermédio de Chico Xavier, então uma obra homônima ao próprio Espírito. E lá no capítulo de número 35 dessa obra, Emmanuel vai nos descrever esse objetivo primordial que ele colimava com todo esse trabalho de trazer-nos o Evangelho desvelado pela doutrina espírita. Então, nesse capítulo 35, que trata fundamentalmente de educação, nós temos um subitem que vai ser a base da nossa reflexão nessa noite, chamado Formação da Mentalidade Cristã. É um subitem curto, nós veremos, mas digamos que o programa que ele descortina para nós é imenso. Porque, sendo essa a primeira obra, Emmanuel aqui apresenta esse projeto e nós tivemos então a oportunidade de ver o projeto se desdobrando ao longo dos anos e mais anos nos quais ele trabalhou juntamente com Chico Xavier. Quando ele escreve essa obra, ainda não existiam as obras da coleção, por exemplo, Fonte Viva, começando lá com Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, depois Palavras de Vida Eterna, outras obras similares em que ele vai se dedicar a comentar versículos do Novo Testamento à luz do Espiritismo. Nós não tínhamos sequer ainda o livro A Caminho da Luz, que nos traz essa visão tão panorâmica do que é a evolução entendida a partir de uma perspectiva espiritual, portanto, abrindo para nós horizontes novos e muito importantes para entendermos que a vida que aqui se processa
os grandes acontecimentos da história da humanidade, assim como os detalhes mais singelos do nosso cotidiano, tudo isso não está desatrelado, desconectado de uma orientação superior. Existem forças, existem seres que, da mesma maneira em que se debruçam sobre o processo de evolução, sobre o progresso da humanidade, debruçam-se também, voltam-se amorosos, pacientes, fiéis em serviço, voltam-se sobre os nossos destinos, a nos ampararem nesse processo. Então a gente vê Emmanuel trazendo toda a literatura mediúnica que produziria através do Chico, justamente dando cumprimento àquilo a que ele se propôs nesse singelo trecho dessa sua primeira obra. Então, quando ele vai falar disso, de formação da mentalidade cristã, logo no primeiro parágrafo desse item, ele diz assim: as atividades pedagógicas do presente e do futuro terão de se caracterizar pela sua feição evangélica e espírita, se quiserem colaborar no grandioso edifício do progresso humano. Então aqui nós já temos um parágrafo que, de novo, frisamos, é pequeno, é singelo, mas o programa que ele nos abre é imenso. Porque Emmanuel simplesmente está a tratar aqui de uma renovação integral do modo de ser da humanidade, do modo de pensar da humanidade. Porque é o trabalho que está em curso, é o processo de parto que estamos vivendo na humanidade. Desde o advento do Cristo, poderíamos recuar até mais no tempo, se quiséssemos, poderíamos voltar a Moisés, ou mesmo antes disso, porque tivemos aí muitos precursores, digamos assim, da própria tarefa do Evangelho, depois do próprio Espiritismo, mas todo esse trabalho que vem sendo, desde tempos imemoriais, conduzido pelo Cristo, todo esse trabalho visa preparar para a humanidade terrestre uma nova era, um novo tempo. Diríamos a era do Espírito, em que a humanidade, bem como as suas relações, as suas instituições, as suas ocupações, estarão todas baseadas em novas bases, novos pilares, novos horizontes. Imaginemos só quando toda a humanidade encarnada, enfim, nutrir já no coração, num clima de lucidez, a consciência espiritual, a certeza da imortalidade. Como não se alterarão os valores pelos quais nós somos dirigidos, digamos assim, ou que nortearão os passos e as escolhas da humanidade terrestre. Então, se estamos a tratar de uma era do Espírito, que está em curso, o seu desenvolvimento, a sua preparação, nós precisamos pensar em qual será o material estruturador dessa era, a definir um novo modo de sentir, de pensar e, portanto, de ser de cada espírito e da humanidade como um todo. No fundo, é disso que já tratava Jesus no seu Evangelho, com outras palavras, com outros termos. Quando ele nos fala do reino dos céus, não tratava de outra coisa. Aquilo que o Espiritismo mais para frente, mais adiante, deixaria mais claro para nós. O reino dos céus, que um dia chegará à Terra. Então, os padrões de valores, de condutas que já vigoram nas esferas superiores, um dia serão trazidos à esfera carnal. Um dia os seres se relacionarão aqui, se regerão aqui no mundo, da mesma forma que já se regem em esferas sublimadas. Essa é a ideia, o reino dos céus que desce à terra. Não é o que está na oração tão conhecida, a oração que o Senhor nos legou? Venha a nós o teu reino. A questão é o trabalho multissecular para que esse reino venha até nós. E isso passa pelas criaturas que aqui estamos. Isso tem passado pelo esforço, reencarnação após reencarnação, dos corações que vão despertando para esse projeto, para esse grande projeto.
É isso que está descrito também no livro de Apocalipse, que é o livro que encerra o Novo Testamento, um livro profético que fala das realidades do porvir. O que nós encontramos lá no livro de Apocalipse? Um dos conceitos principais que é trabalhado. A Jerusalém do alto, a Jerusalém de cima, que vem descendo, até que um dia estabeleça bases, possa de fato se estruturar na terra. O que é aquela Jerusalém do alto de que nos fala João a partir de suas visões mediúnicas? É justamente esse reino que está sendo implantado. Mas de que forma ele é implantado? Inicialmente, por meio de construções exteriores? Ele será medido pelo número de templos materiais que tivermos no mundo? Pelo número de centros espíritas? Ou ele é antes uma construção no plano do sentimento, por conseguinte do pensamento, a se estruturar então em novos modos, em novas maneiras de nos relacionarmos, em novas metas, horizontes a serem buscados pelos que aqui estamos. Então, essa é a ideia. Por isso que Emmanuel está falando aqui, as atividades pedagógicas do presente. Então, todo esse esforço multissecular que está em curso é, em verdade, um esforço de educação. Educação naturalmente entendida num sentido mais amplo, conforme a doutrina espírita, como Kardec definirá esse conceito em O Livro dos Espíritos. Conjunto de hábitos adquiridos, a arte de formar, de moldar os caracteres, portanto, de definir, de renovar o caráter, isto é, o modo pelo qual o ser, o espírito se expressa, se afirma no mundo, a partir do que sente, do que pensa e do que age. Assim Kardec define educação. Então, fundamentalmente, todo esse trabalho é um trabalho educativo. Só que para que ele seja exitoso, esse trabalho educativo, diz-nos Emmanuel, as atividades pedagógicas do presente e do futuro, processo em curso, portanto, deverão ou terão de se caracterizar por sua feição evangélica e espírita. E é importante nós nos debruçarmos um pouquinho mais aqui, porque senão pode soar algo muito proselitista. Uma preocupação muito excessiva com uma rotulação apenas. Vamos converter todos em cristãos, no sentido aqui de evangélicos, né? Ou vamos converter todos em espíritas, então teremos conseguido o nosso intento. E nós sabemos que a simples modificação de um rótulo, que nos caracteriza exteriormente, não necessariamente representará uma mudança de espírito, uma renovação espiritual de fato. Então, mais do que simplesmente estar preocupado com o rótulo, no dia que todos ostentarem o rótulo de cristãos, no dia que todos se puderem se dizer espíritas, teremos alcançado o intento. Não é essa a ideia que Emmanuel nos traz. Ele fala fundamentalmente do que é a proposta do Evangelho e a proposta do Espiritismo para a construção dessa nova era, dessa nova humanidade. Qual que é fundamentalmente a proposta do Evangelho? O Evangelho nos fornece os valores, a moral que há de estruturar a nova humanidade. E o Espiritismo? A compreensão espiritual da vida. No dia que toda a humanidade estiver se regendo pelos valores do Evangelho e com a devida compreensão espiritual, teremos atingido o intento. Por isso não é uma questão de rotulação apenas. Os Espíritos deixam isso bem claro para nós. O apóstolo Paulo, em Evangelho segundo o Espiritismo, nos dirá que muitos são os discípulos de Jesus que não necessariamente ostentam o rótulo de cristãos. No entanto, como a sua postura, a sua conduta reflete os valores do Cristo, do Evangelho, já alcançaram o intento primordial. Da mesma forma, quando Kardec pergunta, lá na parte da Lei de Progresso, em O Livro dos Espíritos, se o Espiritismo se tornará crença comum, os Espíritos respondem que sim, e que marcará uma nova era para a humanidade. Mas ele se tornará uma crença comum, não no sentido de que todos serão espíritas no rótulo, mas serão espíritas na compreensão espiritual da vida. Porque essa era a própria visão que Kardec tinha do Espiritismo. Tanto que ele chegava a conceber, por exemplo, a ideia de católicos espíritas,
evangélicos espíritas, judeus espíritas, porque ao conhecimento que eles tinham dentro de suas doutrinas, eles atrelavam um conhecimento espiritual da vida. O entendimento sobre a reencarnação, o entendimento sobre a mediunidade, o mundo espiritual, pluralidade dos mundos habitados, enfim, os conceitos que o Espiritismo nos traz. Então essa era a ideia, a visão que Kardec tinha desse objetivo, dessa proposta educativa da doutrina espírita. Então, se quiserem colaborar no grandioso edifício do progresso humano. Então, a partir de agora, a ideia é a seguinte: renovar a estrutura do pensamento humano com base nos valores que o Evangelho proporciona e na compreensão espiritual que o Espiritismo proporciona. Isso estará na base da construção desse edifício do progresso humano do porvir, na formação dessa nova humanidade. Então, a modificação dos destinos humanos, desde os destinos individuais ao das coletividades, passa fundamentalmente por uma modificação inicial no plano dos pensamentos. Porque, como nós aprendemos com Emmanuel, numa de suas obras mais interessantes, embora tão singela, tão curta, que muito provavelmente está aqui disponível, o livro Pensamento e Vida, conforme o pensamento, assim a vida. Então, se nós estamos a falar de mudanças de fato no plano dos indivíduos e da sociedade, novos destinos, uma nova estruturação da vida, precisamos fundamentalmente começar pelo pensamento. Renovação de pensamento a expressar renovação de vida. E aí começa a ficar mais claro para nós o título que Emmanuel aqui nos propõe: Formação da mentalidade cristã. Nosso trabalho, fundamentalmente, gira em torno de ajudarmos as criaturas a pensar como o Cristo, ou a pensar à luz do que o Cristo nos proporcionou. E é claro que o Espiritismo vai seguir dentro dessa mesma esteira, vai seguir dentro desse mesmo projeto, apenas complementando ainda mais, expandindo ainda mais a dimensão da tarefa educativa a ser realizada. Então, formação da mentalidade cristã, diz Emmanuel, é o objetivo primordial das nossas atividades pedagógicas. Ensinarmos os espíritos a pensarem à luz do Evangelho, nutrindo-se do manancial do Evangelho. É o melhor contributo que a eles podemos ofertar para a renovação dos corações, para a renovação dos destinos. E ele prossegue dizendo: os estudiosos do materialismo não sabem que todos os seus estudos se baseiam na transição e na morte. Então, Kardec diria por mais de uma vez nos seus escritos, nos seus textos, que o principal adversário do Espiritismo era justamente o materialismo, que é essa cegueira que envolve o ser, o fazendo ainda ignorante acerca da imensidão dos seus destinos e dos potenciais que jazem em si. Então, a linha de frente desse combate, ou desse bom combate do Espiritismo, gira em torno do materialismo. E aqui Emmanuel diz que os estudiosos do materialismo, que ainda campeia no mundo, embora essa batalha espiritual tenha começado há muito, o próprio cristianismo já veio abrir horizontes para que as criaturas se libertassem, né, dessas teias do materialismo, o Espiritismo vem nessa sequência buscando o mesmo, mas ainda vemos o materialismo a campear e a envolver muitos e muitos corações e consciências. Mesmo no âmbito religioso, muitos daqueles que seguem uma proposta religiosa em suas vidas, que frequentam um determinado templo, que realizam certos estudos, nós veremos que muitos desses corações, embora já nutridos por ideias de espiritualidade, suas vidas ainda não refletem tal espiritualidade. A vida é ainda, ou tem um caráter, uma conotação ainda muito materialista, quando analisada na essência dos atos, das escolhas que são ali tomadas.
Então, os estudos do materialismo, os estudiosos, as ideias nutridas pelo materialismo, elas se baseiam na transição e na morte. Emmanuel teria uma frase que descreve muito bem isso. Os olhos, ou quem enxerga a vida somente pelos olhos ou pelo olhar material, só contempla aquilo que está morto ou que vai morrer. Então, quem baseia a sua vida, suas escolhas, suas deliberações, ainda por esse paradigma, infelizmente, por hora só contempla o que está morto ou o que vai morrer. Porque vida, de fato, conforme vamos aprendendo com o Evangelho e com o Espiritismo, é a experiência digna da imortalidade, também nos diz Emmanuel. Então, somente a partir do momento que o espírito toma consciência da sua imortalidade e passa a agir inspirado por isso, considerando esses novos horizontes, é aí que ele começa a descobrir de fato o que é vida. Vida a nascer de si, na forma dos potenciais que vai desenvolvendo, que vai expressando, que vai ofertando a vida ao seu redor, aos outros corações que caminham consigo. Então, por hora, muitos e muitos corações, às vezes inteligências muito gabaritadas do ponto de vista das ciências do mundo, têm se detido em analisar aquilo que diz respeito à transição e à morte, a efemeridade desse plano, o que está morto ou vai morrer. Todas as realidades da vida se conservam inapreensíveis às suas faculdades sensoriais. Suas análises objetivam somente a carne perecível, o corpo que estudam, a célula que examinam, o corpo químico submetido à sua crítica minuciosa, são acidentais e passageiros. Essa é a natureza da matéria. Por excelência, digamos assim, né? Por definição, matéria é esse elemento sujeito a essa efemeridade. Os materiais humanos postos sob os seus olhos pertencem ao domínio das transformações, através do suposto aniquilamento. Suposto porque aquilo que se tomava por aniquilamento, dentro dos estudos, por exemplo, da lei de destruição, vamos notando, vamos aprendendo que está somente a serviço da renovação. O que entendemos por aniquilamento não é senão uma forma de renovação para que a vida, o progresso possam continuar o seu movimento. Como poderá, pois, esse movimento de extravagância do espírito humano presidir a formação da mentalidade geral que o futuro requer para a consecução dos seus projetos grandiosos de fraternidade e de paz? Então aqui Emmanuel faz uma indagação profunda, da mais alta importância para nós. Como que uma mentalidade baseada nesses valores, nessas referências, nesses horizontes, poderá construir uma humanidade em que a fraternidade seja assim tão poderosa, em que a paz de fato seja uma das metas mais primordiais, em que o amor seja a força a ser buscada e a conduzir as relações, os povos, as coletividades. Como uma mentalidade baseada no que é efêmero, no que se transforma, no que é pura e simplesmente sensorial, no prazer imediatista, como uma mentalidade assim poderá produzir de fato mais justiça, mais solidariedade, mais disposição a abrirmos mão do interesse pessoal em prol de algo mais coletivo? É como se Emmanuel assim nos dissesse: um manancial contaminado não pode produzir a jusante um regato que seja puro. Se o manancial está contaminado, não dá para esperar que a água mais à distância, mais adiante, venha a estar pura. Porque, no fundo, a humanidade, com os seus valores, as suas instituições, aquilo que ela elege como valioso, como meta, ela é simplesmente um produto do manancial de pensamentos, de mentalidade que a maioria dos espíritos cultiva. Então, conforme a condição do manancial, eu terei o regato, o rio, mais à frente. Conforme a mentalidade
geral, digamos, uma média da humanidade, eu terei, portanto, a humanidade ou a sociedade, produto dessa mentalidade. Se quisermos, portanto, uma humanidade verdadeiramente renovada, é preciso atuar no manancial. E aí entra o que Emmanuel propõe como objetivo primordial da sua tarefa e também de nós outros. Entendendo que o Espiritismo, na sequência do Evangelho, é, sobretudo, uma tarefa educativa que visa renovar o manancial da mente, da mentalidade, para assim renovar a criatura, seus destinos e, no coletivo, no somatório, a humanidade. A intelectualidade acadêmica está fechada no círculo da opinião dos catedráticos, como a ideia religiosa está presa no cárcere dos dogmas absurdos. Então aqui ele fala dos desafios, porque a ciência, dentro de suas pesquisas, de suas buscas, no âmbito da matéria, também já transcendendo um pouco para a questão das humanidades, por exemplo, para os estudos psicológicos, muitas das vezes os corações que ali estarão presos dentro dessa teia do antigo paradigma. Uma resistência profunda a qualquer coisa que diga respeito à espiritualidade, à transcendência, um apego excessivo ainda somente ao que é sensorial, ao que pode ser medido pelos nossos instrumentos. Temos visto corações, amigos que têm trabalhado nessa frente e aos poucos buscando trazer ali novos horizontes que permitam sequer, ou que permitam pelo menos a pesquisa em torno da espiritualidade, e temos visto os desafios que esses corações têm enfrentado. Mas têm conseguido aos poucos abrirem brechas, porque consolidou-se ali uma resistência de fato a isso. Esse paradigma, digamos assim, esse referencial do materialismo, como que sutilmente ainda impede a abertura de novos horizontes nesses meios acadêmicos. Temos visto, por exemplo, o trabalho valioso lá de Dr. Alexander Moreira, na Federal de Juiz de Fora, que lançou recentemente com um outro querido amigo, mais uma companheira, Humberto Schubert, neto Sueli Caldas Schubert. Eles lançaram um livro muito interessante chamado Ciência da Vida Após a Morte. E eles que são professores lá na Federal de Juiz de Fora, portanto pesquisadores também atuando dentro dessa área, e eles comentam, o quanto nós temos de evidências, de material já para ser trabalhado dentro desse universo, mas a resistência que isso vinha encontrando, e aos poucos a gente vai abrindo. Esse é um dos desafios, diz-nos aqui Emmanuel. Mas também, por outro lado, temos a ideia religiosa presa em certos cárceres, em certas cristalizações do pretérito. Então o Espiritismo terá que caminhar por entre esses desafios, digamos assim, extraindo o melhor da ciência, propondo um diálogo com a ciência, extraindo o melhor do que vem da tradição espiritual do pretérito da humanidade, mas também trazendo elementos de renovação, propondo novos diálogos para que ele consiga novamente unir essas forças no sentido de alavancar o progresso humano. Por isso, Allan Kardec, logo no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos trazer um item lá, Aliança da Ciência e da Religião, definindo ser esse um dos objetivos primordiais do Espiritismo. Fazer com que essa ponte seja possível. Fazer com que os que estão muitas vezes cerrados de um lado, na academia, na ciência, retida no seu âmbito ainda materialista, os que estão cerrados de outro, no âmbito de uma religiosidade que às vezes despreza também os conquistos da razão humana, do desenvolvimento científico, fazer com que uma ponte seja viável para que entendamos, enfim, que ambas servem ao mesmo propósito. Descortinar as leis de Deus para que então o ser humano mais consciente em torno dessas leis possa progredir. Isso passa por uma formação de uma mentalidade cristã que entenda que tanto a ciência material do mundo como a ciência da religiosidade, digamos assim, o aspecto da espiritualidade, na verdade são rios que hão de convergir no mesmo mar, o da sabedoria universal. Rios confluentes, embora por muito tempo tenham estado assim distanciados pelos preconceitos, pelas resistências, pelos equívocos de ambas as partes, porque naturalmente são produzidas, são elaboradas por elementos humanos também,
isso tem alimentado ainda muitas vezes uma divisão, uma separação que em verdade não existe na lei natural. Porque da lei da gravidade às leis morais que regem os nossos destinos, estamos a tratar de uma mesma lei em suas múltiplas formas de expressão, que é a lei divina. Então o Espiritismo surge naquele contexto difícil, sobre o qual, por exemplo, Leon Denis vai falar no seu livro Depois da Morte, capítulo 8, A Crise Moral, em que esses dois gigantes, essas duas alavancas destinadas a impulsionar o progresso humano, se digladiavam entre si. Uma ciência que falava a razão, que demonstrava muitas conquistas, mas que deixava o coração frio pelo seu materialismo. Por outro lado, uma religião que falava ao coração, mas que mantinha ainda a razão numa obscuridade, a ausência de certas respostas, de certas compreensões. Pois bem, a formação dessa mentalidade cristã, que bebe das fontes do Evangelho, mas também dessa lucidez espiritual que o Espiritismo nos proporciona, ela visa preparar espíritos, construir espíritos que hão, por sua vez, de construir essa humanidade do porvir, em que essa divisão não mais existirá, em que os preconceitos não mais exercerão essa barreira ou alimentarão essa barreira que tem dificultado em tantos aspectos o nosso avanço, o nosso entendimento do que é a vida, do que somos nós, para que a gente consiga alcançar a nossa destinação. Por isso Emmanuel fala assim: os continuadores do Cristo nos tempos modernos terão de marchar contra esses gigantes, com a liberdade dos seus atos e das suas ideias, ou seja, não se detendo num nem em outro, encontrando um caminho do bem e extraindo a melhor parte de ambos, para que a gente consiga estabelecer essa ponte, essa aliança da qual nos falava Allan Kardec. E aí ele traz o que nós havíamos mencionado ao início. Por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã. Por excelência, mentalidade purificada, livre dos preceitos e preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Então, todo o nosso trabalho, diz Emmanuel, objetiva a formação da mentalidade cristã. A renovação do manancial para que então possamos almejar de fato uma renovação estrutural do nosso modo de ser humanos, do nosso modo de ser humanidade. Só em Cristo, diria Emmanuel em outra mensagem, nós encontramos o que é a humanidade real. Por ora temos ensaiado, temos tateado, mas distanciados desses valores que estão no Evangelho, bem como dessa consciência da nossa verdadeira natureza e destinação, estaremos longe ainda do que é a implementação que nos cabe quando falamos de o reino dos céus, ou dessa nova era da qual os Espíritos nos têm dito. Formar uma mentalidade que pense como Cristo nos tem ensinado a pensar. E a partir disso, a gente começa a analisar melhor em que patamar estamos desse processo, analisando como o mundo em geral pensa ou nos ensina a pensar e como Cristo nos tem ensinado a pensar. Porque, fundamentalmente, o que é o Evangelho? Emmanuel, no livro Vozes do Grande Além, tem uma mensagem chamada A Ideia. E é interessante porque é como se ele comentasse ali ou fizesse eco a alguns conceitos que o apóstolo Paulo, há 2000 anos, conseguiu alcançar. Por exemplo, quando a gente vai à primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, Paulo vai dizer assim: temos a mente de Cristo. É como se ele nos afirmasse: o Evangelho é a mente do Cristo compartilhada. Porque, claro, o que ele vivia era o reflexo do manancial daquela mente sublimada. E como aprendemos com a doutrina espírita em torno da natureza de Jesus,
sendo ele o espírito de mais elevada estirpe que por aqui esteve, sendo o intermediário direto do nosso Pai, a sua mente refletia a própria mente divina. Não é a mente o espelho da vida em toda parte? Diz-nos Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Pois bem, o espelho mental do Cristo era um reflexo límpido e belíssimo da própria mente divina. Por isso também Paulo, na sua carta aos Colossenses, vai dizer: ele é a imagem do Deus invisível. O Deus, o Criador, nosso Pai, que para nós por ora é inabordável, porque até nos faltam sentidos, nós o podemos acessar a partir do Cristo. Porque ele compartilhou conosco a sua mente. E em o fazendo, compartilhou o reflexo da própria mente divina. Então, Paulo está dizendo que o Evangelho fundamentalmente é isso. Tanto pelo que o Cristo pregou, mas sobretudo pelo que o Cristo realizou, ele nos compartilhou o que vai dentro dele e o que é, portanto, capaz de produzir tantas bênçãos ao seu redor. Uma vida conformada a essa mente, a esse modo de pensar, que é também um modo de sentir, porque pensamento e sentimento não se dissociam. O pensamento não é senão o reflexo daquilo que se sente, daquilo que se está no arcabouço do sentir. A mente que se conformar ao Cristo, essa estará então cumprindo aquilo que lhe foi designado, a partir do momento que aceitou ser um discípulo dele. Essa mente estará cumprindo aquilo que Emmanuel aqui está propondo, ajudando outras mentes, outros espíritos a se conformarem a essa mentalidade cristã, a esse modo de pensar do Cristo, que há de produzir vida abundante. Porque a gente fica a pensar, se um espírito com aquela mentalidade produziu e segue produzindo bênçãos incontáveis para a humanidade, imaginemos cada vez mais espíritos moldados a essa mente, transformados por essa mentalidade. É o que Paulo, mais uma vez, e é interessante notar como que Paulo tinha uma visão tão clara disso, em torno de conceitos que somente muito mais tarde o Espiritismo deixaria assim tão claros e evidentes para nós, mas ele já falava de tudo isso, de pensamento, de mente e do impacto disso na vida. Então, lá na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer assim: e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. E é interessante o verbo que ele usa, conformar-se, no sentido de tomar forma. É como se ele nos falasse, por ora, o nosso modo de pensar está moldado conforme os valores que ainda vigoram no mundo. Mas o passo-chave fundamental para nós, enquanto seguidores do Cristo e também do Espiritismo, é deixarmos de nos conformar segundo esses moldes do mundo, deixarmos de pensar como o mundo nos induz a pensar, para que passemos a pensar como o Cristo, no Evangelho, nos induz a pensar. Voltando ao texto que tínhamos citado, lá do Voz do Grande Além, o Emmanuel, nessa mensagem chamada A Ideia, assim ele vai definir o Evangelho, como sendo um conjunto de ideias que o Cristo compartilhou conosco, para que deixemos de pensar conforme as ideias que o mundo propala ainda e passemos a pensar conforme um novo padrão de ideias e de valores. Porque só estes, os que se moldarem segundo esse novo padrão, estarão habilitados a ofertar ao mundo novas ideias, contribuindo, portanto, para a sua renovação. Então ele vai dizer assim, que o Evangelho nada mais é do que uma equipe de ideias glorificadas, de amor puro e fé transformadora, que o Cristo trouxe às esferas, ou à esfera dos homens, para erguer-nos ao reino divino. E ele vai dizer então que, não só pelas palavras que proferiu, pelos seus conhecidos e sempre lembrados sermãos, mas também pela vida que viveu, ele a todo tempo esteve fazendo uma sementeira de ideias, que são tais quais sementes no plano da alma, elementos vivos. Se encontrarem uma ambiência adequada, devida
o devido cultivo, né? A água que as possa regar, a nutrição, o adubo, essas ideias passarão então a produzir. São elementos vivos dentro do ser. Então ele vai dando os exemplos, ilustrando para nós. Na manjedoura implantou Cristo a ideia da humildade. No Tabor implantou Cristo a ideia da sublimação, a importância da elevação como caminho de iluminação. Na carpintaria ele implantou a ideia do trabalho. Sendo um espírito puro, ainda assim veio ao mundo e se dedicou também ao trabalho. Então cada ato, cada marco da vida do Cristo representa uma ideia luminosa a compor, a estruturar essa nova mentalidade que é preciso construamos em nós e na humanidade se quisermos esperar uma humanidade de fato transformada. Então, é isso que Paulo está dizendo. E não vos conformeis com este mundo, deixai de pensar como o mundo muitas vezes nos induz a pensar, para passarmos a pensar como Cristo nos tem induzido a pensar. Porque o mundo muitas vezes nos induzirá a pensar nos moldes do orgulho, ao passo que Cristo nos convida a pensar nos moldes da humildade. O mundo muitas vezes nos convidará a pensar nos moldes do interesse pessoal. Garantamos primeiro nós, os outros, pensemos nisso depois. Ao passo que o Cristo nos convida a pensar no interesse coletivo. Então há uma mudança mesmo de paradigma, de referencial, que Emmanuel vai deixar claro para nós num outro texto. Eu achei interessante essa sequência de contraposições que ele vai fazer aqui no livro Religião dos Espíritos, capítulo de número 70. Ele vai falar desse conflito que então se estabelece entre nós, ou dentro de nós, melhor dizendo, entre o antigo modelo de pensar e a nova mentalidade cristã que está sendo formada. Então, diante das circunstâncias da vida, de repente nos veremos em conflito. A partir do momento em que o Evangelho foi ganhando algum terreno dentro de nós, ele começa a apresentar um novo modus operandi, que vai entrar em choque com o antigo. E aí o Emmanuel traz aqui vários exemplos desse conflito. Ele diz assim: diz o mundo, acomoda-te como puderes. Pede o Cristo, levanta-te e anda. Então o mundo, conforme ele funciona ainda para, digamos, a maioria dos espíritos que aqui habitam, aqui estão em processo de evolução, muitas vezes ele há de nos impelir, essa tendência há de nos impelir a uma acomodação, sempre que possível, ao passo que o Cristo nos faz refletir sobre a urgência, o tempo urge, a oportunidade é valiosa por demais para simplesmente matarmos o tempo. Com um descanso, para além do descanso básico e natural da vida, um descanso excessivo, uma acomodação excessiva. Então o mundo diz, acomoda-te como puderes, mas o Cristo pede, levanta-te e anda. Diz o mundo, faze o que desejas. Pede o Cristo, não peques mais. Então a ideia de liberdade que o mundo muitas vezes nos apresentará, que estará aí propalada em livros, em notícias, nas redes sociais, é a liberdade do faça o que queres, sem meditar em consequências espirituais a longo prazo. Ser livre é isso, livre vazão ao que se quer, ao que se deseja. Quando o Evangelho nos convida a uma escolha lúcida, porque baseada na consciência. Mais do que ciência, em termos de conhecimento intelectual, nosso tempo pede consciência, em termos de reflexão pessoal sobre as consequências de nossos atos. Por isso Cristo fala, não peques mais. Ou o apóstolo Paulo nos diria, bem dentro desse mesmo propósito, dessa mesma visão em torno da liberdade, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Que é a grande síntese de liberdade à luz do Evangelho. Só é livre aquele que já consegue compreender o que lhe convém, espiritualmente falando, e age dentro desse parâmetro ou desses parâmetros.
Diz o mundo, destrói os opositores. Pede o Cristo, ama os teus inimigos. Diz o mundo, renega os que te incomodem. Incomodou, afasta. Deu trabalho à convivência, distância. Pede o Cristo. Aos que te exijam 1000 passos, caminha com ele 2000. Persevera um pouco mais. Mais paciência, mais compreensão, porque a vida não te atrelou a esse coração por acaso. Diz o mundo, apega-te à posse, pede o Cristo. Ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Diz o mundo, fere a quem te fere. Ou, em outras palavras, eu não aceito desaforo. Fere a quem te fere. É na mesma moeda. É a pura reciprocidade. Fez o mal, leva o mal. Fez o bem, leva o bem. E a outra face? Fere a quem te fere, pede o Cristo. Perdoa sempre. Diz o mundo, descansa e goza. Pede o Cristo. Avança enquanto tens luz. Diz o mundo, censura como quiseres. Pede o Cristo. Não condenes. Diz o mundo, não repares os meios para alcançar os fins. Pede o Cristo, ou diz o Cristo, serás medido pela medida que aplicares aos outros. Diz o mundo, aborrece os que te aborreçam. Pede o Cristo, ora pelos que te perseguem e caluniam. Diz o mundo, acumula ouro e poder para que te faças temido ou poderoso. Diz o Cristo, provavelmente nesta noite pedirão tua alma, e o que amontoaste, para quem será? Então a gente percebe que há um conflito explícito, frontal, entre o modus operandi que ainda vigora no mundo para inúmeros e inúmeros espíritos, que se baseiam nesse modo de pensar e, portanto, de ser, e aquilo que o Cristo propõe. E aí, naturalmente, a reflexão volta-se inteiramente para nós, a fim de que possamos analisar o quanto desse modo de pensar conforme o mundo ainda está em nós e o quanto já temos conseguido imprimir esse modo de pensar conforme o Cristo. Essa mente do Cristo que nos foi ofertada no Evangelho, nas palavras de Paulo, para que então, onde estivermos, sejamos de fato elementos de mudança, deixando de estar conformados ao mundo, para que, conformados ao Cristo, pela renovação de nossa mente, consigamos de fato ser ali mais uma célula, mais um elemento catalisador dessa mudança tão fundamental. Então, nós precisamos estruturar a nossa mente, o nosso modo de pensar, com base nesse material que nos tem sido ofertado pelo Evangelho há 2000 anos, pela doutrina espírita há um pouco mais aí de 150, 160 anos. Isso há de construir as novas bases do nosso ser, que no coletivo amanhã, no somatório dos esforços, serão as novas bases da sociedade, dessa era do Espírito que nós tanto almejamos e pela qual temos trabalhado. E o Emmanuel ainda segue dizendo, em torno desse trabalho, da formação da mentalidade cristã, ele diz assim: formadas essas correntes, então, de pensadores esclarecidos do Evangelho, entraremos, então, no ataque às obras. Como a já nos dar uma pista também, olha, antes de abraçar o trabalho afobadamente, pensa no trabalho interno que tens a realizar, porque só um trabalho interior, de natureza profunda, a renovar essas bases, os fundamentos do seu pensar, só um trabalho dessa natureza que poderá sustentar você na tarefa lá fora, para o mundo, junto a outros corações. Porque se a gente não tiver estrutura interior, intimidade construída com Cristo, se não tivermos baseado ainda o nosso sentir e, portanto, o nosso pensar no que do Evangelho e do Espiritismo temos recebido, logo, logo seremos colhidos pelas frustrações, pelas decepções, pelo desânimo, pelo pessimismo. Por quê? Porque nos faltarão essa maneira de ver o mundo, nos faltará essa maneira de ver o mundo otimista, que enxerga mais longe,
que não se detê no problema transitório, na imperfeição transitória do Espírito, que o vê em sua potencialidade, que o vê conforme o amor nos permite enxergar, que vê na criatura as suas possibilidades dentro da eternidade. Sem isso, sem esse olhar estruturado, sem essa base segura por dentro, até começamos, muitas vezes deslumbrados, a tarefa cristã. Mas falta-nos a força para perseverar, para continuar. Por isso, Emmanuel nos fala, antes de atacar as obras, especialmente as mais árduas, construamos essa mentalidade. Porque quando você lidar com a ingratidão, ao invés de se deter na ingratidão, você conseguirá ver o Espírito que por hora não consegue ofertar mais do que aquilo. Ao enfrentar as perseguições, ao invés de se deter nas perseguições, sejam elas de encarnados ou desencarnados, você não se deterá naquilo, mas na condição de enfermidade desses espíritos por hora. Porque você olha, você enxerga a vida, os seres e as circunstâncias agora pelo olhar alimentado pela luz do Espírito e do amor. Quem enxerga a vida conforme a luz do Espírito e do amor, vê a vida em seu caráter de eternidade, vê cada ser em seu caráter de imortalidade. E por isso, o que é transitório, por mais sombrio, por mais desafiador seja, aquilo não tolda a visão otimista daquele que enxerga conforme a mente, portanto, conforme o olhar de Jesus. Imaginemos só se Jesus tivesse se detido na dureza de Simão Pedro, ou na sua negação. Se Jesus tivesse se detido no fanatismo ou no orgulho de Saulo de Tarso, ou se ele tivesse se detido em torno daqueles corações, em todos aqueles corações que estiveram ao seu lado, na fragilidade deles no dia da negação, no dia da crucificação, em que a imensa maioria o abandonou. Ele não os via somente nesse prisma humano, ele os via pelos olhos do Espírito e pela luz do amor, vendo, portanto, os imensos potenciais a serem desenvolvidos. Isso é a mentalidade de quem pensa como Cristo, de quem pensa à luz do que o Evangelho nos tem proporcionado. E aí ele fala, inclusive, da obra de divulgação que nos caberá, já que fundamentalmente o trabalho é um trabalho de renovação da mentalidade, a gente precisa difundir, espargir aquele que é o elemento por excelência de renovação da mentalidade, que são as ideias renovadoras do Evangelho e do Consolador. Aí ele fala dos jornais educativos, das estações radiofônicas, dos centros de estudo, clubes de pensamento evangélico, assembleias da palavra. Então ele meio que prevendo multiplicidade de atividades que surgiriam, né, dentro da tarefa espírita cristã. O filme que ensina e moraliza, tudo à base do sentimento cristão. Esses projetos todos, diz ele, não constituem uma utopia de nossos corações. Ele já estava prevendo, muito antes de termos qualquer possibilidade de filmes espíritas, que hoje no Brasil e mesmo no mundo já tem um alcance mais expressivo. Ele já previa isso lá em 1937, ou por volta disso, que é a obra da década de 30. Mas ele fala também, essas obras que hoje surgem, vacilantes, indecisas no seio da sociedade moderna, experimentando quase sempre um fracasso temporário, indicam que a mentalidade evangélica não se acha ainda edificada. Isso nós conseguimos entender num simples relance, num olhar, por aquilo que o mundo ainda cultua, pelo tipo de conteúdos que são os majoritariamente consumidos, seja na TV, seja nos filmes, seja em livros, revistas ou nas redes sociais. Em geral, o que mais desperta interesse, seguidores, recursos monetários, o que mais movimenta é algo de natureza edificante, é algo de natureza assim sublimada, algo que diga respeito à conquista de virtudes, à sabedoria. Em geral, é esse tipo de conteúdo que mais desperta o interesse da mentalidade humana em geral? Ainda não. Mas a gente já percebe ao longo desses anos
o quanto conteúdos como esses já começam a despertar mais interesse. Em geral, o que ainda move as multidões, milhares, milhões de mentes e corações, não é o que edifica. Basta ver sites de fofocas, né? Aqueles que elegemos como ídolos, em geral, não são modelos de virtude ou de espiritualidade. Pelo contrário, são corações que expressam ainda um profundo materialismo ou um apego ao hedonismo e outras ilusões do mundo. Então a gente vê que a mentalidade da humanidade ainda não está, em sua maioria, voltada para isso. Mas aos poucos vai ganhando terreno, vai despertando mais interesse na mentalidade humana, essa mentalidade cristã, isto é, baseada nos valores do Cristo. Essa mentalidade espírita, isto é, baseada na compreensão espiritual da vida. Então Emmanuel há muito tempo já previa esse trabalho, que só vai crescer com o tempo. Porque cada vez mais, cada espírito perceberá que a mentalidade que tem cultivado, ainda conforme o mundo, não conseguirá corresponder aos seus anseios. E então buscará um novo alimento espiritual. Porque quando nós falamos de ideia, gente, quando nós falamos de mente, nós estamos fundamentalmente falando de nutrição. E adaptarmos à mentalidade do Evangelho, mentalidade cristã, como aqui Emmanuel diz, é basicamente uma mudança de dieta do espírito. Dieta espiritual. Em que a gente vai aos poucos perdendo o apreço por aquela nutrição viciosa, viciada do pretérito, em que nos comprazíamos, por exemplo, na maledicência, em emoções associadas à fofoca, à censura, à ganância, à cobiça. Isso era o alimento da mente, do espírito. Mas aos poucos ele vai percebendo que aquilo não o satisfaz. E aí ele busca um novo alimento, uma nova forma de nutrição. E é aí que entra o valor do livro espírita. Porque ele vem nutrir as almas de um novo conteúdo, um novo alimento. Porque se a ideia é o elemento básico de renovação da mente, e a mente é o fundamento da renovação do ser e da sociedade, a gente precisa difundir aquilo que oferte esse alimento de ideias renovadas e renovadoras. Daí a importância capital do livro. No livro Pensamento e Vida, mais uma vez, capítulo 4, quando Emmanuel está tratando da instrução, ele assim define o livro como sendo um imã de vigoroso poder, um dínamo de energia criadora que opera a imensas distâncias no espaço e no tempo, processos de telementação. Telementação, entendamos, tele, né, um prefixo que vem do grego que significa a distância. Televisão, por exemplo, visão à distância. Telementação, conexão mente a mente à distância, no espaço e no tempo. Emmanuel diz, essa é a função do livro. Conectar mentes independentemente da distância no espaço e no tempo. E em especial, o livro que edifica, o livro espírita, o livro cristão, ele conecta a mente de agora que o lê à mente do Cristo. À mente daqueles que com Cristo colaboraram na edificação do Evangelho. Ou podemos pensar em outros livros, grandes clássicos da humanidade, quando lemos um Sócrates, né, os livros de Platão, de Aristóteles, quando lemos grandes escritores, como por exemplo Dante Alighieri, Victor Hugo, entre outros, Dostoiévski, né, as obras de Dostoiévski são fantásticas. Quando nós os lemos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos incorporando novas ideias, melhores ideias, de um teor, de um potencial mais elevado. Nós estamos fundamentalmente buscando um novo tipo de nutrição espiritual, não mais conforme a nutrição viciosa do pretérito, que tão mal nos fazia, assim como a nutrição desequilibrada em relação ao corpo nos produz tantos desequilíbrios, assim também a nutrição desequilibrada, menos digna em relação à alma, produz tantos desequilíbrios. Então, parte necessária do nosso progresso, da nossa aquisição de saúde em sentido integral, felicidade e paz, passa por um ajuste da dieta
do Espírito que somos. Recordo-me de um livro do Valdo Vieira, Ceareiros de Volta, um livro fantástico, em que temos ali a presença de muitos espíritas que desencarnaram e que comparecem, deixando ali as suas mensagens de além-túmulo. O próprio Eurípides Barçanufo está lá, entre outros, o Caiba Chútil. E tem uma mensagem do espírito Alexandre Dias, em que ele fala assim: inclui no cardápio mental de cada semana pelo menos um livro espírita. No cardápio mental. Será que nós temos devidamente pensado em nosso cardápio mental? No cardápio do corpo, sei que nós temos pensado, né? O que eu vou fazer de almoço, tal dia, tal, o que eu vou comer de gostoso no final de semana. Mas e o cardápio mental? Quantas vezes está relegado a segundo plano? Não é sequer pensado, não pensamos nisso. Que fundamentalmente nosso objetivo ao estudar é renovar as forças da nossa alma, como fazemos quando buscamos o alimento para o corpo. É ofertar à nossa alma um material de mais qualidade para que ela se estruture, se organize, se harmonize agora em bases mais seguras para a construção do porvir. Então, por ora, diz Emmanuel, essas obras de mais elevado teor ainda não encontram o interesse das multidões. Lance aí um jornal de fofoca, uma página na rede social de fofoca, você vai ter milhares e milhares de seguidores. Lance ali algo edificante que fale do Cristo, você vai ter um pouquinho. Mas é o processo, gente. Nós estamos formando uma mentalidade cristã em nós e para o mundo. Porque dia virá em que essas coisas que hoje despertam tanto interesse perderão cada vez mais força. Dia virá em que as criaturas por si próprias buscarão o que diz respeito às leis divinas, o que diz respeito ao belo, ao bom, ao verdadeiro, porque esse é o alimento por excelência, o que o Cristo veio compartilhar conosco. Não por acaso ele assim se definiu: eu sou o pão do céu, que desce e dá vida ao mundo. Aos poucos as criaturas perceberão que longe desse tipo de alimento não há de fato vida, há simples existência. Uma vida, uma existência ainda tão aquém da imensidão de nossas possibilidades e de nossas destinações. Por isso, concluindo aqui esse trechinho da formação da mentalidade cristã, Emmanuel diz: a andai-maria, porém, aí está, esperando o momento final da grandiosa construção. Ele fala, olha, são projetos para o porvir, nós estamos trabalhando, estamos construindo, a partir das ideias que são difundidas, esse interesse. Estamos nos andaimes ainda da obra, mas um dia ela há de se consolidar. E conclui, toda tarefa, no momento, é formar o espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Porque imaginemos só, quando a imensa maioria dos espíritos que aqui vivem nessa terra não mais se regerem conforme aqueles padrões que nós lemos lá do mundo. Acomoda-te sempre que puderes, pensa antes no teu, fere aos que te ferem, devolva na mesma moeda. Imaginemos quando esse não for mais o padrão que vigora, mas antes esse, o que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Aos que te ferem, oferta-lhes a outra face, perdoa 70 vezes 7 vezes. Quando a gente tiver alcançado esse tipo de pensamento como base do nosso modo de ser e, portanto, da sociedade, na média geral, teremos, enfim, alcançado o dia do amor universal e da concórdia entre os corações. Essa é a imensa tarefa que está proposta a todos os lidadores do Evangelho e do Espiritismo séculos afora. Trabalho que começou há muito. Muitos já vieram e fizeram tanto por esse ideal e por esse objetivo. E é por isso que já vemos hoje esses trabalhos, essas propostas alcançando e despertando mais corações. Mas ainda temos muito a fazer. Sobretudo em nós, para que pensemos. Isto representa, sintamos conforme o Cristo, para que então a nossa vida e cada ação em nossa vida
seja de fato um reflexo de Jesus. Porque essa é a meta principal. Já dizia a tradição cristã desde há muito: Christianus alter Christus. O cristão deve ser um novo Cristo. Claro, em menor escala, um Cristo em construção. Mas essa é a proposta apresentada a todos nós pelo Evangelho. Sermos a cada dia mais, ou apresentarmos a cada dia mais em nossa vida, um pouco mais de Jesus. Um traço a mais do Cristo, despertando outras e outras vidas para a formação dessa mentalidade, baseada no amor e na compreensão espiritual da vida. Que Jesus, portanto, e o Evangelho, entendido e explicado pelo Espiritismo, possam encontrar mais espaço em nós, nas bases do nosso ser, para que então de nossa vida resplandeça a luz de Jesus. Já temos dele a mente. Ele já abriu e ofertou para nós o seu coração. Entreguemos assim a nossa mente, o nosso coração a ele, e ele fará de nós, como já o é, um reflexo da grandeza e da beleza de nosso Pai. Assim estaremos trabalhando com ele pela humanidade que esperamos amanhã, a partir da formação de uma mentalidade efetivamente cristã e espírita. Que Jesus a todos nos abençoe, a todos vocês, muita luz e muita paz.